Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Meus irmãos, abra as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Por enquanto que os irmãos procuram, já quero estender aqui os meus agradecimentos. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade que Ele está me dando de novamente estar pregando o seu Evangelho. Quero agradecer também ao pastor pela confiança. Quero agradecer ao irmão Josenildo pela oportunidade. E quero agradecer pela vida de cada pessoa que se encontra presente aqui nesta noite. Sou muito grata a Deus pela vida de cada pessoa que se encontra aqui. Prometo aos irmãos serei bem breve em minhas palavras e sem mais delongas vamos às palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, vai dizer assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, esse versículo... poder assentar, desculpa. Meus irmãos, esse versículo que acabamos de ler é muito interessante e ele também é muito conhecido pela igreja. Pois Jesus, ele vai falar que ninguém vem ao Pai. Ele vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai senão por ele. Meus irmãos, neste versículo, Jesus, ele vai falar que ele é o caminho. Mas, irmão Marcelinho, que caminho é esse que Jesus é? Este é o caminho da vida, é o caminho da salvação, é o caminho que leva até o céu. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, tem muitas pessoas no mundo que elas estão seguindo o caminho errado e elas estão achando que é certo. Elas estão fazendo coisas erradas e elas estão achando que é certo, mas elas estão enganadas e estão perdendo a salvação. Mas, irmão, que salvação é essa? Essa salvação é a glória eterna. E se você é uma dessas pessoas que está fazendo coisas erradas, está achando que é certo aqui nesta noite, Deus colocou no meu coração para eu falar para cada um de vocês aqui nesta noite, que Ele está de braços abertos te esperando e te aguardando para você nascer de novo para Ele. Ele está de braços abertos para você voltar para Ele e começar a novamente seguir os caminhos de Deus, seguir os caminhos certos. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus disse que é o único caminho para ir até Deus. Mas algumas pessoas falam que esse caminho é muito difícil de seguir. Elas falam que esse caminho é muito grande. E elas acabam seguindo o caminho mais pequeno. Elas acabam seguindo o caminho mais fácil. E elas estão achando que esse caminho também é certo. Elas estão achando que esse caminho também leva ao céu. Mas elas estão muito erradas. Porque o nosso caminho pode até ser grande. O nosso caminho pode até ser difícil. Mas o que elas não sabem é que no final deste caminho tem uma grande recompensa nos aguardando. Mas, irmão, que recompensa é essa? Vai ser o dia que vamos ver a face de Jesus lá em cima, glória a Deus. Irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Jesus, ele irá falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vai ser o dia, meus irmãos, que nós vamos ter a vida eterna junto com o Pai. Vai ser o dia que nós vamos ver a face de Deus. E nesse dia não vai haver choro, nesse dia não vai haver dor, nesse dia não vai haver morte, mas vai haver a presença de Deus. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Como o caminho, ele nos leva até Deus. Como a verdade, ele é a realidade de todas as promessas de Deus. E como a vida, ele une sua existência divina à nossa, agora e eternamente. Meus irmãos, Jesus, ele é a realidade de todas as promessas de Deus. E uma dessas promessas de Deus é a glória eterna. Mas
Mas, irmão Marcelinho, como que eu faço para conseguir a glória eterna? A resposta é muito simples. É só você seguir nos caminhos de Deus. É só você firmar nos caminhos de Deus e você vai conseguir a glória eterna. Glória a Deus. Irmãos, estamos vivendo em um mundo em que as pessoas, elas pensam que só delas ajudarem ao próximo, elas pensam que só delas visitarem a igreja, elas já estão com a salvação na mão, mas elas estão muito enganadas. Porque a questão não é só de você fazer boas ações. A questão não é só de você visitar a igreja 1 ou 2 vezes na semana, meus irmãos, não é isso. A questão é que você tem que estar sempre nos caminhos de Deus. Você tem que estar sempre firme nos caminhos de Deus. E Jesus falou que temos que ser forte e corajoso. Temos que ser fortes para resistir às tentações do inimigo. E temos que ser corajosos para repreender as tentações do inimigo sem medo. Aleluias. Glórias a Deus. E meus irmãos, e Jesus, ele vai falar que as pessoas que não o seguiam no dia do arrebatamento final, elas iriam ser lançadas diretamente no lago de fogo. Por isso, meus irmãos, que nós temos que estar sempre preparados nos caminhos de Deus, pois nós não sabemos nem o dia e nem a hora, só sabemos que Ele virá. Nós não sabemos nem a hora, nem o dia, nós não sabemos de nada, nós só sabemos que Ele virá. E no dia do arrebatamento final, Ele irá identificar cada pessoa, as que o seguiam e as que não o seguiam. E as que não o seguiam, Ele irá lançar diretamente no lago de fogo. Mas, irmão Marcelinho, e as pessoas que o seguiam, o que irá acontecer com elas? A resposta é muito simples. Elas irão estar ceando na mesa do Pai. Elas irão estar juntamente com Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Meus irmãos, e agora eu faço a seguinte pergunta: será que nós estamos preparados? Será que nós estamos acordados no mundo espiritual? Porque tem muitas pessoas que estão em cima do muro, que elas dizem estar preparadas, mas na verdade elas não estão. Elas dizem estar prontas para ir, mas na verdade elas não estão. E às vezes elas tentam até enganar a Jesus, saindo falando para todo mundo que é crente, que está preparada, mas na verdade elas não estão. Porque elas, quando estão na igreja, glorificam a Deus, adoram o nome de Deus, mas quando está no mundo, elas cantam músicas mundanas e fazem coisas que não agradam a Jesus. Então, será, meus irmãos, que nós estamos preparados verdadeiramente na palavra de Deus? E se Jesus voltasse agora, aí eu queria ver se nós estávamos preparados mesmo. Porque falar é fácil, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu finalizo aqui com minha participação com a seguinte pergunta: será que nós estamos preparados mesmo? Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.